Eu morei ali na concentração. Nós éramos em 20 meninos, cada um do seu estado, né? Nós tínhamos uma família muito legal, muito bacana, como foi sempre Vasco da Gama, né? E relembrei coisas boas e agora trabalhando aqui, então estou muito feliz. Foram momentos extraordinários, fui campeão de júnior, fui campeão profissional. Isso me emociona porque estou revivendo, né, o passado. Estou muito ambicioso em poder ajudar esse clube. A teoria nos dá bases mais científicas, porque quando a gente trabalha a prática, a gente sabe fazer, mas não sabe por quê. E os cursos vêm justamente dar-nos isso, nos orientar, nos dar segurança de saber o que eu fazia, para que era, do jeito que eu fazia, como era. Uma forma de ver completamente diferente, porque o futebol teve um crescimento enorme. Esses cursos, eles são como se fosse um armário com um monte de gaveta. E a gente sabe colocar as coisas, cada uma na sua gaveta. Ou seja, a gente organiza a nossa ideia, que era uma emaranhada de coisas que a gente aprendeu no futebol, mas não sabia. Então a teoria fez com que eu buscasse a coisa, o neural colocasse de um lado, o técnico, o tático, posicional, o psicológico, metodológico, uma série de coisas que você consegue pôr em prática, sabendo exatamente o porquê. Sou amigo, como você vê, tenho aqui relação boa com as pessoas e gosto de preservar isso. Me posiciono quando tem que me posicionar e acarinho quando tem que acarinhar, valorizo quando tem que valorizar. É como se fosse uma família. Meus meninos são como se fosse uma família. Oriento os meninos como se eu orientasse meu filho. O Ednelson é um auxiliar técnico que vem comigo desde a altura do Paraná e ele ajuda-me também muito na relação com os jogadores, essa interligação e aproximação, saber o feedback dele, como se sente, além do nosso metodológico, ter o feedback de conversação. Isso é importante, como o Silveira, como os outros professores que tem aqui todos, o próprio Valdir nos ajuda muito a esse feedback. Então nós estamos preparados, agora é colocar em prática as coisas que nós idealizamos. O Flávio Trevisan é um profissional com provas dadas no futebol brasileiro, ele já trabalhou em outros clubes do cenário nacional, foi campeão e ele acrescenta muito, que ele tem uma liderança muito boa, me ajuda a preparar a nossa semana de trabalho, juntamente com o Ednelson e agora os profissionais que aqui estão no clube. Nós vamos fazer uma semana em que todos trabalhem, desde os profissionais da parte do Capris, que foi muito importante, é uma bandeira que o clube tem, que são coisas extraordinárias, que é como se nós estivéssemos com a Europa aqui dentro. Eu priorizo muito, lógico, a técnica. Nós temos que tirar o partido da melhor técnica possível, porque nossos jogadores são técnicos, têm qualidade. Isso eles já têm. Força, parte física, podemos trabalhar alguma coisa a mais, mas a minha bandeira principal vai ser tática. Nós temos que posicionar a equipe tem que saber que trabalhando assim vai correr menos e posicionando-se vai ter muito mais linhas de passe e abrindo condições de aparecer outras movimentações dentro da qualidade de cada um deles. O torcedor pode esperar uma equipe muito determinada. Eu estou muito ambicioso em relação ao futuro, presente e futuro, porque vejo um grupo bom, um grupo com vontade e ávido de coisas novas. Então, talvez isso venha acrescentar um pouco mais a vontade deles. O torcedor pode esperar, sim, a médio prazo, uma equipe muito organizada em campo, com a qualidade dos nossos jogadores, atendendo a determinação que eu já falei agora, o comprometimento que eles estão demonstrando ter nos treinos. Eu acho que é o nosso torcedor nos apoiando, nos ajudando, vindo a campo. Pode esperar coisas boas estão por vir. Na relação com os jogadores, essa interligação e aproximação, saber o feedback dele, como se sente, além do nosso metodológico, ter o feedback de conversação. Isso é importante, como o Silveira, como os outros professores que tem aqui todos, o próprio Valdir nos ajuda muito a esse feedback. Então nós estamos preparados, agora é
colocar em prática as coisas que nós idealizamos. O Flávio Trevisan é um profissional com provas dadas no futebol brasileiro, ele já trabalhou em outros clubes do cenário nacional, foi campeão e ele acrescenta muito, que ele tem uma liderança muito boa, me ajuda a preparar. Eu morei ali na concentração, nós éramos em 20 meninos, cada um do seu estado, né? Nós tínhamos uma família muito legal, muito bacana, como foi sempre Vasco da Gama, né? E relembrei coisas boas e agora trabalhando aqui, então estou muito feliz. Foram momentos extraordinários, fui campeão de júnior, fui campeão profissional. Isso me emociona porque estou revivendo, né, o passado. Estou muito ambicioso em poder ajudar esse clube. A teoria nos dá bases mais científicas, porque quando a gente trabalha, parar a nossa semana de trabalho, juntamente com o Ednelson e agora os profissionais que aqui estão no clube, nós vamos fazer uma semana em que todos trabalham, desde os profissionais da parte do CAPRES, que foi muito importante, é uma bandeira que o clube tem, que são coisas extraordinárias, é como se nós estivéssemos com a Europa aqui dentro. Eu priorizo muito, lógico, a técnica. Nós temos que tirar o partido da melhor técnica possível, porque os nossos jogadores são técnicos, têm qualidade. Isso eles já têm. Força, lógico, metodológicos, uma série de coisas que você consegue pôr em prática, sabendo exatamente o porquê. Eu sou amigo, como você vê, tenho aqui relação boa com as pessoas e gosto de preservar isso. Me posiciono quando tem que me posicionar e acarinho quando tem que acarinhar, valorizo quando tem que valorizar. É como se fosse uma família. Meus meninos são como se fosse uma família. Oriento os meninos como se orientasse meu filho. O Ednelson é um auxiliar técnico que vem comigo desde a altura do Paraná e ele ajuda-me também muito na prática. A gente sabe fazer, mas não sabe por quê. E os cursos vêm justamente dar-nos isso, nos orientar, nos dar segurança de saber o que eu fazia, para que era, do jeito que eu fazia, como era. Uma forma de ver completamente diferente, porque o futebol teve um crescimento enorme. Esses cursos, eles são como se fosse um armário com um monte de gaveta. E a gente sabe colocar as coisas, cada uma na sua gaveta. Ou seja, a gente organiza a nossa ideia, que era uma emaranhada de coisas que a gente aprendeu no futebol, mas não sabia. Então a teoria fez com que eu buscasse a coisa, o neural colocasse de um lado, o técnico, o tático, posicional, o psicológico.